Quero levar minha oferta de amor diante do trono, Senhor. Quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu se não for pra te... Boa noite, querido telespectador do programa Impacto. Mais uma vez, aqui estamos. E hoje está novamente o pastor Adriano. Tudo bem, pastor Adriano? Seja bem-vindo. Tudo bem, pastor Fernando. É um prazer estar do lado da Vossa Excelência. Você, inclusive, esteve aqui em alguns programas, né? Transmitiu a mensagem da palavra para o nosso telespectador. Verdade. E reafirmo, é um prazer sempre estar com o senhor aqui, com os nossos amigos telespectadores. Hoje ele está substituindo o evangelista Ricardo Oliveira, na impossibilidade. Está aqui o pastor Adriano Gonçalves. Isso, estamos à sua disposição. Nós vamos juntos aqui continuar com o estudo, porque na última semana, inclusive, você acompanhou, né? O Sim, último programa, falando, e fizemos a introdução sobre autoridade espiritual. Fizemos a introdução explicando sobre o que é uma autoridade, demos exemplo do professor, do policial militar, policial rodoviário também, né, para a gente entender um pouco da autoridade. Mas hoje nós já vamos dar um exemplo bíblico. Verdade. Um exemplo bíblico muito importante, né? Um homem de Deus, uma personalidade do Antigo Testamento, com certeza retrata bem o que é autoridade espiritual. Bom, então é isso. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho, daqui muito pouco tempo, a gente retorna e aí vamos dar continuidade ao assunto, então, autoridade espiritual. Se não for pra te adorar, para que nasci. Se não for pra te servir, porque estou... A família quadrangular a cada dia está maior. Vem aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria a nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Estamos de volta, querido telespectador, com o programa Impacto e vamos dar continuidade ao tema iniciado na última semana. Inclusive, pastor Adriano, na última semana nós não falamos sobre autoridade espiritual. Nós demos alguns exemplos de autoridade terrena das instituições. Um dos maiores exemplos do programa passado foi, né, um policial rodoviário, que é uma autoridade, né, pastor Fernando? A gente ainda usou o exemplo, né, dele. Vamos imaginar que ele estivesse assim, né, com os trajes que nós estamos, e fosse lá na pista e mandasse os carros pararem, mesmo que tivesse com um apito, sei lá. Quem pararia? Ninguém. Mas se ele fosse lá e depois a mesma pessoa e colocasse o seu uniforme de policial rodoviário, aí ele só levanta a mão, aí a gente já diminui a velocidade, não é isso? Diminui a velocidade, porque se quebrar a regra, né, imposta ali pela lei, pelo policial rodoviário, é claro que vamos ter uma multa. É a consequência. É a consequência. Então, toda vez que nós quebramos, né, essa hierarquia, no caso aí a autoridade, no exemplo que estamos dando, ou falando novamente, o policial rodoviário, existe uma consequência. E no caso, propriamente dito, é uma multa. Quem sabe, dependendo da situação, até prende o veículo. E aí nós falamos de outros exemplos, falamos também do professor em sala de aula, que o professor, ele pode estar, por exemplo, na cidade, no mercado, por exemplo, é um cidadão comum, mas em sala de aula eu vou respeitar. Ele é uma autoridade. Eu lembro também que o senhor e o pastor Ricardo também citaram a respeito dos pais, né?
também é uma autoridade ali dentro de casa. Os pais, autoridades na família, né? Mas o tema, querido telespectador, é autoridade espiritual. Se é espiritual, então concerne, melhor dizendo, as coisas espirituais. Por exemplo, a autoridade do policial é uma autoridade terrena, é uma autoridade pela posição que ele ocupa, que é outorgada pela corporação que ele faz parte. Agora, a autoridade espiritual, então, vai tratar do mundo espiritual. No nosso caso, nós vamos falar da autoridade que vem do próprio Deus, do Deus Criador de todas as coisas. E voltando aqui ao pastor Adriano, nós vamos citar hoje o exemplo de um homem que é considerado um grande homem de Deus. É verdade. Estou vendo aqui, pastor Fernando, na Bíblia Sagrada, esse exemplo que o senhor citou e vamos agora explanar é Moisés. O grande patriarca Moisés, o grande líder do povo de Israel, esse homem que teve um chamado maravilhoso e que foi uma autoridade espiritual espetacular. Inclusive Moisés é considerado pelos judeus, aqueles que não reconhecem Jesus como sendo o Messias, é o maior líder, né? O legislador. E Moisés, nós sabemos que ele é um tipo do Senhor Jesus Cristo. Agora, a grande pergunta que talvez você, querido telespectador, esteja fazendo nesse momento, é a seguinte: como nasce uma autoridade espiritual? Como nasce alguém que se torna uma autoridade espiritual? Será que é alguma coisa que ele tem que fazer? Será que são práticas que ele deve ter? Livros que ele deve ler? Mensagens que ele deve ouvir? O que seria? O que determina alguém ser uma autoridade espiritual? E vamos ler então Êxodo no capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tire os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, perizeu, eveu e do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Agora, é um ponto importante, hein? Versículo 10. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel?
e disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Muito bem. Esses versículos narram, dessa narrativa bíblica, o chamado do patriarca Moisés. O homem, pastor Fernando e todos os nossos amigos telespectadores, que tinha tudo, para ficar bem lá no Egito, lá ao lado dos faraós, mas Deus o chamou de uma maneira extraordinária para tirar o povo de Israel com mão forte da escravidão do Egito. E foi algo, pastor Fernando, espetacular, marcante, que varre os séculos, e nós estudamos e vemos esse maravilhoso chamado de Moisés. Enquanto estávamos lendo, a produção colocou aí as imagens e a gente fica imaginando realmente, como era olhar. Foi impactante. Para algo pegando fogo sem se consumir e sobremaneira, ouvir a voz de Deus nesse chamado. Então Moisés, querido telespectador, foi chamado por Deus. O texto é muito claro. Ele estava apacentando as ovelhas, ele estava trabalhando, tinha saído do Egito, tinha fugido para a terra de Midian, já havia se casado e estava lá trabalhando. Já cerca de 40 anos tinha se passado de quando ele sai fugindo do Egito e vai para Midian. Então, ali, trabalhando, Deus o chama. Pastor Adriano, Moisés não esperava. Não esperava, Eu entendo que ninguém espera um chamado específico desse tipo. Conheço vários pastores, inclusive o nosso bispo, ele sempre conta que nunca pensou em receber esse chamado para ser pastor. Sempre quando eu o ouço falar da sua experiência, ele diz que sempre acreditou que ele fosse um regente de coral, Mas, de repente, teve esse chamado da parte de Deus para pastorear esse grande rebanho, que é aqui o rebanho da igreja do Evangelho Quadrangular da cidade de Araras. E sabemos que Moisés liderou milhões e milhões de pessoas com seu cajado, com seu pastoreio, através desse chamado espetacular, como o senhor citou, que Deus, através de uma sarça que queimava e não se consumia, ele recebeu ali o chamado. E é interessante, então, que Moisés não estava esperando. Deus o chamou. Não que seja errado alguém que espere, ter esse chamado, mas no caso de Moisés específico, ele não estava à espera. Então, não é algo que a pessoa tenha que fazer ou que ela queira. No caso de Moisés, ele nem queria, mas Deus o chamou. Então, a autoridade é dada por Deus. É claro que Moisés, ele vai tentar argumentar com Deus para não ir, vai tentar colocar o irmão dele, enfim, mas não teve jeito. Deus o escolheu e Deus o colocou como autoridade para representar. Ele era o representante de Deus nessa agora missão que ele recebeu. E uma missão, querido telespectador, uma missão difícil, pastor Adriano. Então, era uma autoridade espiritual. Não era reconhecido pelo povo, porque não tinha vivido com o povo de Israel. Ele tinha vivido com os egípcios, viveu pouco tempo ali com o povo de Israel, depois teve que fugir. Então ele não era reconhecido. Então todo um processo foi necessário para que Moisés exercesse a sua autoridade. Verdade, pastor Fernando. Moisés, ele não nasceu pronto, Deus foi trabalhando com ele dia após dia, conforme nós citamos no começo, Estava ali ao lado de Faraó, deixou tudo
tudo por uma causa, por um chamado. Como o pastor Fernando disse, não foi reconhecido por muitos como autoridade espiritual instituída por Deus. Então, Deus teve que trabalhar com Moisés ano após ano, né? No deserto, ali pastoreando as ovelhas, né? Os negócios do seu sogro, foi trabalhando dia após dia no interior dele para que se tornasse um grande líder e, claro, né? Para aguentar, vamos assim dizer, muitas humilhações, até mesmo da parte do próprio povo dele, sangue dele, né? Que não reconhecia sua autoridade espiritual. Você falou um ponto importante, pastor Adriano e querido telespectador, a gente retorna um pouquinho. O que Moisés estava fazendo quando Deus o chamou? O que ele estava fazendo, pastor Adriano? Apacentando ovelhas. Trabalhando. Então, esse é um outro ponto para se formar uma autoridade espiritual. E esse é um ponto muito importante. A pessoa está trabalhando, estava trabalhando ali para ganhar o seu sustento do dia a dia como pastor de ovelhas. E Deus o chamou e o incumbiu disso. Agora, ele teria que viver um processo, ele teria que conquistar. Ele pergunta, ele questiona a Deus, mas Senhor, como eles vão chegar lá e vou falar que o Senhor me enviou? Eles não vão acreditar. Vão perguntar como é o nome do Senhor e Deus fala assim, diga, eu sou, te enviou. E Deus, no decorrer da vida de Moisés, com os sinais que vão se seguir, quando ele vai falar com o faraó não libera, e as 10 pragas que vieram sobre a terra do Egito. Então, isso vai dando crédito, né, para a palavra de Moisés e que ele tinha sido enviado por Deus. Agora, Deus falou com ele. E a partir desse momento, pastor Adriano, a partir desse momento, querido telespectador, que Deus chama Moisés e dá a missão para ele, então ele se torna uma autoridade espiritual. Uma autoridade espiritual gigantesca, como eu estou aqui vendo, pastor Fernando, atualizando aqui, nós vemos que Moisés, ele tinha uma autoridade espiritual, não com 2, 3, 10 pessoas, mas milhões e milhões de pessoas. Então esse chamado que ele teve da parte de Deus foi algo gigantesco, né? Porque imagine só, eu fico analisando, pastor Fernando, que o chamado de Deus acontece naturalmente, conforme o senhor bem disse, e ratificando aqui, Moisés estava trabalhando. De repente ele foi chamado, algo natural, ele não precisou forçar, comumente se diz aí a barra, né? Mas ele recebeu esse chamado e aí, sim, naturalmente falando, aconteceu o sobrenatural com ele, vivendo naturalmente. E de repente, o sobrenatural aconteceu com o chamado de Deus. A gente vai aprendendo um pouco mais. O capítulo 4 de Êxodo, versículo 10, diz o seguinte, Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Um outro ponto, pastor Adriano, querido telespectador, como se forma uma autoridade espiritual? É a partir da escolha de Deus. Deus é quem escolhe. Moisés tinha dificuldade para falar, mas para Deus não está se importando com isso. Ele até tentou esse argumento para, como eu disse, se ver livre, mas Deus falou, não, é você mesmo. Quando Deus tem um chamado para alguém, não adianta se afastar ou desviar desse chamado, porque Deus, Ele vai atrás, se Ele tem algo na sua vida, algum chamado específico, Ele fará isso. Moisés tentou se abster disso, mas não conseguiu. Deus fechou todos os lados. Pastor Fernando?
E talvez, pastor Adriano, querido telespectador, alguém esteja fazendo essa pergunta: mas isso é do Velho Testamento, isso aí não existe mais, alguém diria. Isso aí já passou, o tempo da lei já passou. Fica tranquilo, a gente chega lá no Novo Testamento. Opa, a gente chega lá, fica tranquilo, mas a gente vai estudar, né? O princípio, se o Velho Testamento, ele é, como se diz, né? Uma sombra para o Novo Testamento, é um tipo, então nós vamos analisar alguns personagens, algumas situações de autoridades espirituais no Antigo Testamento e depois a gente chega no Novo. Fique tranquilo, chegando no tempo da graça, do favor imerecido. Opa, a gente chega lá, pastor Adriano. Com toda certeza. E tem um exemplo clássico no Novo Testamento que, claro, vai ser para frente nos próximos programas, que muitos vão se assustar, viu, pastor Fernando? Com esse exemplo de autoridade espiritual. Tá certo. Bom, o nosso tempo já está indo e agora eu vou lá com o pastor Adriano. Vamos lá. Pastor Adriano, querido telespectador, o tempo desse nosso bloco já se foi e vamos para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com o reverendo que vai orar por você. A família quadrangular a cada dia está maior. Vem aumentar as suas fileiras ainda mais. Traga a família, os amigos, os vizinhos. Venham todos para a Catedral da Paz. À noite temos os cultos e reuniões especiais da família, do empresário, dos jovens. Durante o dia temos as tardes da bênção e em todo o tempo o plantão espiritual. Frequente com alegria a nossa Catedral da Paz. Rua Padre Manuel da Nóbrega 141, Belvedere, em Araras. Estamos de volta, querido telespectador, nesse terceiro bloco. Esse é um bloco muito especial, porque é o bloco que o reverendo Brocanelli vai orar por você. E é agora. Prezado e querido telespectador, este é o momento da bênção através da oração da fé. Conforme o nosso costume, eu vou levantar a minha mão e, se você quiser, poderá levantar a tua também. E ainda mais, se quiser, poderá colocar a tua mão na minha mão. E através desta oração e esse ponto de contato, dar-se-á a bênção na tua vida. Ó soberano Deus e Pai celestial, em cuja presença estamos nesta hora, apresentamos esta pessoa que está na expectativa de uma bênção, uma dádiva das tuas mãos. Mova a tua mão desde os céus, na vida desta pessoa, no corpo desta pessoa, na família dela, e os males sejam repreendidos pelo nome do Senhor Jesus, e aconteça a bênção, e que esta bênção, este milagre, seja para a glorificação do nome do Senhor Todo-Poderoso. O pedido fundamenta-se no nome do Senhor Jesus Cristo e que seja para a honra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Prezado e querido telespectador, estou devolvendo a palavra ao responsável por este programa. Da minha parte, estou dizendo: fique com Deus e fique em paz. Agradecemos ao reverendo Brocanelli por esse tempo especial, esse tempo de oração. E, pastor Adriano, antes de irmos embora, alguns avisos. Claro. Amanhã, sábado, às 19h30, na Capela da Região Central, nós teremos ali o culto espanhol. Todos podem participar. É tudo espanhol, louvor, a mensagem, tudo. Louvor, mensagem, avisos, bênção apostólica, tudo em espanhol. Então, você está convidado. Todas as pessoas podem participar.
No domingo pela manhã, nós temos na Catedral e em todas as capelas, às 9 horas, a formação da classe do batismo. Com certeza, a primeira aula do Santo Batismo. Perdão, falei formação não, a formação já foi domingo passado, é a primeira aula. Primeira aula do Santo Batismo. Então você que ainda não se decidiu para o Santo Batismo, você pode ir à Catedral ou em uma de nossas capelas, ali estará o pastor, o evangelista, para ministrar a aula e você aprender sobre o batismo. E aí segunda-feira? Segunda-feira, reunião de jovens e adolescentes que o Senhor preside ali, né? Estamos como pastor de jovens, então você tem o nosso convite. Segunda-feira às 20 horas na Catedral. Já na terça-feira, culto da família, onde Catedral, todas as capelas, aliás, algumas capelas na quarta-feira, né, o culto da família. Mas na maioria das capelas são as terças-feiras, 19h30. Na Catedral, é terça-feira, 19h30. Na Catedral também nós temos na quarta, às 15 horas da tarde da bênção. E na quinta-feira, a reunião do empresário. A reunião do empresário, que já é tradicional, anos e anos e anos, abençoando muitas vidas. Aí a gente chega sexta-feira de novo. E aí o nosso programa. Programa Impacto. Continuando com a autoridade espiritual. É verdade. Pastor Fernando, tem algo muito importante também. Dia 8 e 9 acontecerá um grande evento. Você está falando do Arraial Gospel, né? Sim, Arraial Gospel. Ó, a produção vai colocar então algumas imagens do ano passado, só para você sentir como que é. Deu para sentir como que é? Esse ano vai ser bem melhor. Verdade. Lembrando que às terças-feiras esse programa será reprisado, então alguns avisos já terão se passado. Terão se passado. Vamos embora. Vamos embora. Eu agradeço mais uma vez a Deus em primeiro lugar, ao nosso bispo pela confiança e a você. Muito obrigado. Cumprimentei no início, cumprimento no final. Muito obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço. Querido telespectador, muito obrigado pela sua audiência e até sexta-feira com mais um programa Impacto. Tenha uma excelente noite, excelente final de semana e fique em paz.